Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Larissa Mungai, sou cofundadora da empresa Moporã, sou facilitadora de vivência e sou escritora. E eu estou muito contente pelo convite que eu recebi em palestrar no primeiro Fórum de Negócios Criativos. Tenho certeza que essa uma hora que a gente vai passar juntos vai ser muito gostosa. E eu queria começar a nossa conversa de hoje com uma provocação para vocês. Uma pergunta que talvez deixe vocês com uma pulga atrás da orelha. Que é a seguinte: o que essas pessoas que vocês estão vendo na tela de vocês tinham em comum? O que unia Ayrton Senna, Charlie Chaplin, Che Guevara e Henry Ford? O que essas celebridades tão diferentes entre si, com histórias de vidas tão diferentes, tinham em comum? Vou responder para vocês. Todas essas 4 personalidades, elas foram muito bem sucedidas naquilo que elas se propuseram a fazer. Independente de ser coisas completamente diferentes entre si, histórias de vida muito diferentes entre si, essas 4 personalidades, elas atingiram o sucesso naquilo que elas se propuseram a fazer. E aí isso leva a gente para uma segunda pergunta, que é: qual é de verdade o único fator que nos coloca na rota do sucesso? Né? Aquele fator que supera a aparência, supera QI nos dois sentidos, né? Quem indica e QI de inteligência, supera a saúde física, supera a sorte ou qualquer outra característica que esteja associada às pessoas que são bem-sucedidas. Eu tenho certeza que você sabe a resposta, porque você já ouviu a sua vida inteira, você já viu exemplos de esportistas, de músicos, de pessoas bem-sucedidas na sua profissão, você já ouviu pessoas te falando isso, mas como na nossa sociedade nada é levado a sério antes de ter o carimbinho do comprovado cientificamente, talvez você não tenha dado muita bola para isso que te disseram. Nosso modelo ocidental, né, ele é cético, né, só leva em consideração alguma coisa quando tem esse carimbinho de comprovadamente, cientificamente comprovado, né. Mas agora a ciência comprovou que o que coloca as pessoas na rota do sucesso, o que faz as pessoas serem bem-sucedidas naquilo que elas se propuseram a fazer, é a determinação. Isso mesmo. Essa moça que vocês estão vendo, a Angela Lee, ela é chefe do Duckworth Lab na Pensilvânia, e ela estudou diversos grupos sociais de várias faixas etárias diferentes, condições socioeconômicas diferentes, e ela chegou na mesma conclusão quando ela levava a pergunta: quem aqui é bem-sucedido e por que é bem-sucedido? E a Angela estudou diversos grupos sociais, né? Desde alunos numa escola primária até um grupo de vendedores, professores que eram novatos no bairro, alunos de segundo grau, e ela sempre ia com a mesma pergunta: quem aqui é bem-sucedido e por quê? E ela chegou à conclusão de que as pessoas mais determinadas acabavam sendo mais bem-sucedidas em suas atividades e nos grupos sociais. E aí você pode me perguntar, mas o que é determinação, né? A Angela, ela descreve determinação como sendo a paixão e a perseverança em objetivos de longo prazo. Então, é a resistência, você encarar a vida como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. É você olhar lá na frente, o seu objetivo tá lá e você sempre ganha força para ir em busca daquilo que você quer. Se manter focado, equilibrar a energia até você chegar no fim da prova. Então, determinação é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E, digo mais, muitas pessoas, muitos exemplos, muitas celebridades, muitas pessoas já provaram para você que determinação de fato é aquilo que coloca você na rota do sucesso. Alguns exemplos de pessoas e de frases de pessoas que mostram que de fato determinação é o que faz você ser bem-sucedido. O Pelé: quanto mais difícil a vitória, mais gratificante é a felicidade de ganhar. O Pelé era famoso por ficar sempre treinando mais tarde que seus colegas, né? Todo mundo terminava o treino e o Pelé continuava lá. Um outro exemplo
muito conhecido no nosso esporte, é o Oscar Schmidt. Vocês já viram muitos jogadores melhores do que eu, mas não vão ver nenhum que tenha treinado mais e que tenha tanta obstinação pelo esporte, né? O Oscar também era um cara super famoso por ficar treinando depois que os treinos oficiais terminavam. Ele sempre ficava depois do horário treinando. Michael Jordan. Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. Outro exemplo de pessoa que também treinava muito. Michael Jackson. Eu acredito na vontade e na capacidade de uma pessoa tornar um sonho em realidade. Eu faço isso. Michael Jackson também ficou super conhecido por seus treinos, seus ensaios super longos, né, até cansativos. Quem viu aquele filme do Michael Jackson, This Is It, sabe, né, assistiu o quanto ele fazia sua equipe, levava a equipe, puxava a equipe pra frente, né, o cara super determinado, fazia que aquilo fosse, aquele treino, aquele ensaio fosse o melhor. Mas algumas frases que provam pra gente que, independente da época em que a humanidade se encontra, a determinação sempre foi aquilo que colocou as pessoas na rota do sucesso. Essa do Gandhi, que pra mim particularmente é uma frase maravilhosa: a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Che Guevara: sonhas e será livres de espírito, luta e será livres na vida. Victor Hugo: as pessoas não carecem de força, carecem de determinação. A força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Muhammad Ali. E aí isso nos leva para uma terceira pergunta que eu quero fazer para vocês, que é a seguinte: o que é sucesso para você? Eu não vou dar a minha definição de sucesso, porque essa seria apenas a minha definição e ela é muito particular para cada pessoa. Mas eu convido você a reservar um tempinho e escrever num papel, colocar realmente para fora o que é sucesso para você, né? E uma coisa que é importante: essa definição ela vai mudando ao longo da vida, conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, adquirindo, mudando os nossos valores, a definição de sucesso ela também vai mudando. Então, se você estiver disposto a fazer esse exercício de escrever o que é sucesso para você, escreva aí ao longo do tempo, vai revisitando essa definição, né? Veja o que mudou, se aquela definição continua sendo a mesma para você ou se não. Uma dica que eu posso dar para vocês é: antes de você responder o que é sucesso para você, tem uma pergunta anterior que você pode fazer, que é a seguinte: como ativar a sua motivação interna? Todas as pessoas, elas vêm com uma fonte de energia infinito dentro de nós, né? De potência, de força, de capacidade de realizar os sonhos. Mas infelizmente nunca foi nos dado um manual de instruções, a gente nasceu careca, pelado e sem dente e nunca ninguém nos disse qual que era o caminho pra gente ativar essa motivação interna, esse reator que fica dentro de nós. Mas eu tenho uma boa notícia pra vocês. Felizmente existem alguns caminhos que já foram encontrados para que cada pessoa pudesse ativar essa motivação interna, essa força que existe dentro de nós, esse reator de energia nuclear. E hoje, essa noite, é isso que eu quero compartilhar com vocês. O caminho para você ativar a sua motivação interna. Então vamos lá para o primeiro elemento. A sua motivação interna, a partir do momento que você conhece, ganha consciência de algumas características suas, você começa a entrar em contato com essa motivação interna. E o primeiro elemento que você precisa ter consciente sobre você mesmo são os seus valores. E o que é valor? Valor é aquilo que é inegociável. Vocês estão vendo aqui a foto da menininha, ela não está disposta a negociar as bonecas dela. E todas as suas decisões da sua vida, tudo que você decidir, as decisões são baseadas pelo seu conjunto de valores.
É aquilo que naquele momento de uma decisão difícil você se guia, se baseia. Todo mundo tem um conjunto de valores que te orienta no caminho da sua vida, né? E é muito importante que você consiga, que você saiba com clareza e consciência qual é o conjunto de valores que existe na sua vida, né? Então, um desafio para você agora: será que você consegue nomear, dar nome para os seus 3 principais valores de vida, aquilo que guia e orienta as suas decisões de vida? E quando a gente tem consciência dos nossos valores, as decisões que a gente toma na vida, elas se tornam muito mais fáceis, muito mais fluídas, porque a gente vai se fortalecendo na nossa integridade. A gente sabe que é aquilo que a gente não abre mão mais, né? É fonte de energia, faz com que você tenha um senso de integridade naquilo que você está decidindo para a sua vida, né? Então, esse é o primeiro elemento e um dos muito importante para você conseguir ativar a sua motivação interna. O segundo elemento para você ativar a sua motivação interna é a consciência dos seus talentos, aquilo que você faz bem, naquilo que você é bom. E essa definição de talento, ela é encontrada no livro Descubra Seus Pontos Fortes, do Marcus Buckingham. Talento é qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação ou comportamento que possa ser usado produtivamente. Assim, se você é instintivamente curioso, isso é um talento. Se é competitivo, isso é um talento. Se é sedutor, isso é um talento. E diferente dos valores que vão mudando ao longo da vida, né? Os valores eles mudam porque, dependendo do estágio onde você está na sua vida, etapa, você pode valorizar alguma coisa em detrimento de outra. Conforme você vai evoluindo, sua vida vai mudando e outras coisas vão acontecendo, esse grupo de valores eles podem mudar. As suas decisões começam a ser baseadas em outro conjunto de valores. Mas talento não. Talento é aquilo que é nato. Você nasceu com ele, você vai morrer com ele. Pode ser que seu talento seja descoberto tardiamente, né, mais uma fase mais avançada da sua vida, mas ele tá lá, ele sempre existiu e talvez por alguma razão você suprimiu ou não entrou em contato com ele. Mas ele tá lá desde o momento em que você nasceu. Na verdade, no momento que você nasceu, não. No momento, até uns 3 anos de idade, mais ou menos, o cérebro da criança, ele funciona, ele cresce de forma desproporcional ao restante do corpo. É um órgão que ele cresce muito mais acelerado em relação a outros órgãos, né? E ele para este crescimento até os 3 anos de idade e aí ele começa a crescer de forma proporcional. Se a gente continuasse naquele mesmo ritmo que a gente tinha quando era criança, você hoje seria incapaz de tomar qualquer decisão, porque seria tanta informação que seu cérebro acumulou que você jamais poderia decidir por alguma coisa. Mas até os 3 anos de idade, o cérebro ele cresce de forma desproporcional. E aí, a partir dessa idade, ele começa a traçar caminhos de eficiência energética. Então, aquelas conexões que são as mais fortes, aqueles caminhos que você tem mais facilidade em fazer, ele começa a reforçar. E aqueles outros que você não tem tanta facilidade, ele começa a enfraquecer e desconectar. Então, é por isso que o talento é uma coisa que nasce ou você desenvolve até a sua primeira infância. Porque você vai pelo caminho da eficiência energética, por aquilo que você tem mais facilidade em fazer. E isso é uma dica bastante importante do talento. O talento é aquilo que você tem facilidade em fazer. Por isso que a gente diz que é algo natural, que é fácil, que você faz tranquilamente, né? O talento, então, 4 dicas que eu posso dar para você descobrir qual é o seu talento são as seguintes, né? Aprendizado rápido é algo que você faz com muita facilidade, você aprende muito fácil, você tá lá fazendo e já aprendeu com muita facilidade. É algo que te traz muita satisfação, então enquanto você está exercendo aquilo, você está se sentindo bem, você está se sentindo prazer. Ele tá ligado a algum desejo, né? Alguma coisa que você sente um chamado para fazer. Não sei se todo mundo aqui já assistiu aquele filme Billy Elliot, que é daquele menino que se tornou bailarino.
Naquele filme, o Billy, ele tinha um desejo, uma vontade, um chamado indomável para dançar, né? Mas ele estava num contexto social onde não era aceitável uma criança, um menino, principalmente um menino, querer dançar balé. E aí ele vai tendo pressões de todos os lados para suprimir aquele talento, até que ele fala: não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu sinto prazer, é esse o chamado e eu quero fazer. Então fica muito claro naquele filme que dançar era o talento nato ali do Billy, né? E a última dica que eu posso dar para vocês descobrirem o seu talento, é o estado de flow. Talvez você não tenha ouvido falar, mas muito provavelmente não, eu arrisco dizer que com certeza você já esteve no momento de flow na sua vida. O flow é aquele momento onde você tá fazendo uma coisa que te dá tanto prazer e que você faz tão bem que você perde a noção de tempo e espaço. Você não sabe quanto tempo passou que você está fazendo aquela atividade. Você está tão completamente imerso naquela atividade que ela acaba se transformando em você. Você não sabe se essa atividade é algo separado. É uma experiência tão única de pessoa e ação que você entra completamente nessa experiência. Chama experiência de fluxo, né? Eles dizem que essa experiência de fluxo é a experiência máxima entre a sua habilidade e a capacidade de você conseguir fazer, onde você consegue colocar a sua habilidade ao máximo. Então, por exemplo, uma coisa que os cientistas já provaram, que deixa muitas pessoas em estado de fluxo, é jogar videogame. Porque quando você joga videogame, você está sempre ali naquela fase onde você passou uma fase anterior, então você se superou. Você está numa fase onde o nível de dificuldade, embora não seja simples para te entediar, ele não é difícil o suficiente para você desistir, então você está sempre no limite da sua habilidade, ali, da sua capacidade de jogar, e você fica absorto naquela experiência. Quantas vezes você tá lá jogando videogame e você sente ali completamente envolvido e naquela experiência entre você e o jogo, que você não percebe mais nada à sua volta, né? Então essas 4 dicas que eu dei pra vocês, que é o desejo, o chamado pra você fazer aquilo, o estado de flow, que é onde você perde essa noção de tempo, espaço, e você se transforma na experiência, aprendizado rápido e satisfação, aquilo que te dá muito prazer em fazer, né? Então, resumindo, a gente pode dizer que talento é prazer, potencialidade, é algo que eu sempre soube fazer, não é algo que eu tenha aprendido, repetição, isso é importante, eu consigo repetir, né? Não é um evento bem sucedido esporádico. Valorização é algo que é valorizado pelos outros, as outras pessoas, nossa, como você faz bem tal coisa. E facilidade, eu consigo fazer facilmente. E aí eu trago para vocês 2 verdades bem convenientes. A primeira é: à medida que você cresce, torna-se cada vez mais quem você já é. E a segunda verdade é: você vai se desenvolver mais nas áreas em que usa os seus pontos fortes. E embora a gente viva numa sociedade onde o paradigma é fortaleça seus pontos negativos, né? Muitos de vocês devem trabalhar em empresas, e aí quando vem aquela sua avaliação, muito bem, tá os seus feedbacks, seus pontos fortes, mas aqui tá o seu plano de desenvolvimento, vamos focar aqui no que você precisa desenvolver, né? A gente tem essa cultura de querer desenvolver o gap. Muito provavelmente também, se você tem filho ou se você não tem, deve lembrar dessa época de infância, tava lá, vinha com o seu boletim, né? Tudo 10, 9, português, aí vinha com uma nota 5 em matemática. Onde que era que o seu pai focava ou você foca com o seu filho? Muito provavelmente é no gap, né? Tá tudo bem aqui, mas aqui precisa melhorar. Então, infelizmente a gente vive nessa cultura, mas talvez seja o momento da gente começar a quebrar alguns paradigmas, né? Será que
Será não, né? Se essa é uma verdade tão conveniente, que a gente vai ser melhor naquilo onde é nosso talento, onde é nosso ponto forte, será que não é lá que a gente precisa focar? Não é lá que a gente precisa se desenvolver, se aperfeiçoar, reforçar nossos pontos fortes para que a gente seja cada vez melhor naquilo que a gente faz bem? Então, esses dois fatores, valores e talentos, formam as duas partes do quebra-cabeça para você ativar a sua motivação interna. E fica faltando uma parte do quebra-cabeça para você ativar a sua motivação interna, que é a visão de longo prazo. Eu gosto muito dessa frase. Sua vida inteira, incluindo a realidade que está ocorrendo, é um conjunto de histórias que você contou a si mesmo e continua a contar. Não sei se muitos de vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele não distingue a realidade que acontece internamente do que acontece externamente. Então, quando a gente sonha, por exemplo, para o nosso cérebro é real. É tão real quanto o que está acontecendo aqui agora, quanto o que está acontecendo aí na sua casa. Então, talvez você já tenha acontecido isso com você, já aconteceu algumas vezes comigo, de você acordar de um sonho que ele parece que foi tão real que você fica meio na dúvida se aquilo realmente foi um sonho, se aconteceu, você fica tentando lembrar, nossa, aquilo realmente aconteceu, né? Então, para o nosso cérebro, não há distinção entre o que é realidade, o que é imaginação, o que é sonho. Então, tão importante quanto você ter consciência dos seus talentos, dos seus valores, é você projetar na sua mente aquilo que você quer que seja a sua visão de longo prazo. Você ter claro na sua cabeça qual é o filme da sua vida que você quer ver passar. Imaginar, realmente olhar lá pra frente e saber qual que é o legado que você quer deixar nessa vida, né? Porque tudo que você visualiza, você consegue criar. Para o seu cérebro, aquela visualização é real. E se é real para o seu cérebro, você consegue criar, né? Então, a gente chega neste quebra-cabeça. A união dos meus valores com a união dos meus talentos e a visão de longo prazo, que você pode também entender como o legado que você quer deixar nessa vida, né? O que eu quero deixar quando eu for embora, quando eu morrer, o que eu quero, como eu quero ser lembrado, né? Então, essa união dessas três pecinhas, você consegue chegar no seu propósito de vida, que é aquilo que você veio fazer na sua vida, a que você veio, o que você veio realizar. E quando você encontra o seu propósito de vida, tem alguns efeitos bastante significativos. O primeiro dele é o senso de integridade. Você sente um alinhamento entre o que você pensa, entre o que você fala e entre o que você faz, né? Isso é integridade. Você está alinhado internamente entre o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você pensa, aquilo que você coloca no mundo. A sensação de estar no jogo. Então você se sente ali, você está ali para fazer o negócio acontecer. As decisões, elas se tornam mais intuitivas, né? Quando você toma uma decisão, aquilo parece que ela acontece de uma forma mais fluida na sua vida. E você sente um grande senso de valor. Quem você é e o que você faz diferença no mundo. Você sabe que o que você está produzindo faz alguma diferença no mundo. Só que aí agora você me pergunta, tá legal, eu sei, aqui eu vim, eu tenho consciência de qual é o meu papel aqui no mundo, mas e daí? Como é que eu aterrizo isso? Como é que eu transformo isso em realidade? Como é que eu transformo o meu propósito em um empreendimento? Agora a gente passa a considerar alguns outros aspectos, né? Agora você fez um trabalho interno de identificar quais são seus valores, quais são seus talentos, qual é a sua visão de longo prazo, e do conjunto dessa obra toda você conseguir identificar qual que é o seu propósito de vida. Chega a hora de você começar a trazer esse propósito de vida mais pro chão, começar a aterrissar
dá cara, dá formato, dá um molde para ele conseguir se realizar no mundo, né? E a gente começa agora a falar de outros 3 elementos que também são muito importantes para você aterrissar o seu propósito. O primeiro deles você já entrou em contato, já conseguiu descobrir, que é a sua motivação para fazer, aquilo que como você ativa essa motivação interna para conseguir colocar no mundo aquilo que você quer entregar de valor. É o seu propósito de vida. O segundo elemento para você conseguir aterrissar o seu propósito é a competência. A competência é a capacidade para você fazer alguma coisa. A competência, ela é a junção entre a habilidade, que é alguma coisa que você aprendeu, e os seus talentos, que é aquilo que você faz bem naturalmente. Então, por exemplo, eu sei dirigir um carro. Eu dirijo bem carro. Então, eu tenho a habilidade para dirigir um carro. Eu aprendi, me ensinaram, e aí ao longo dos anos com a prática eu fui aperfeiçoando e hoje eu dirijo muito bem carro. Mas eu não tenho a competência para ser uma piloto de Fórmula 1, por exemplo. Diferente, por exemplo, do Ayrton Senna, que tinha a habilidade para desenvolver, para dirigir carros e o talento de ser uma pessoa muito competitiva. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa competitiva, eu jamais poderia ser uma piloto de Fórmula 1, por exemplo. Mas eu tenho habilidade. Então, a competência é a habilidade, aquilo que você foi aprendendo, você foi adquirindo ao longo da sua vida, de novos aprendizados, com o talento, aquilo que você já faz bem, aquilo que você juntou e criou a sua competência, que é a capacidade para você colocar o seu propósito no mundo. E o terceiro elemento, que é a oportunidade. De nada adianta você sentir que você tem a competência para fazer algo, que você tem o chamado, que é o propósito, que é aquilo que ativa a sua motivação interna, se não existe uma oportunidade real no mundo para você colocar aquilo em prática, né? Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala do papel social que qualquer negócio tem. Quando eu falo social, não estou dizendo de terceiro setor ou filantropia, mas todo negócio que existe no mundo, ele deve de alguma forma servir a sociedade. Todo negócio serve à sociedade de alguma forma. Ele gera valor para um grupo de pessoas, né? E ele precisa, o seu empreendimento, ele precisa ser importante para um grupo de pessoas, para que ele possa existir. Ele tem que entregar um valor para esse grupo de pessoas. E é aí que você precisa encontrar a oportunidade onde o seu empreendimento se encontra. Legal. Mas você fala, mas eu não quero ser empreendedor, eu não tenho vontade de abrir um empreendimento meu próprio, eu trabalho em empresa, eu gosto do mundo corporativo. Da mesma forma, quando a gente olha para a oportunidade, propósito e competência, você consegue transferir isso para o mundo corporativo. Quando você for escolher um lugar para trabalhar, porque não são os lugares apenas que te escolhem, você também escolhe o lugar onde você quer trabalhar, perceba se o seu propósito de vida, se aquilo que ativa a sua motivação interna, ele está conectado com a missão daquela empresa. Você sabe bem a que serve aquela empresa, por que ela existe no mundo, qual o valor que ela quer entregar, né? Assim como a sua competência, aquilo que você tem capacidade para fazer, que é a união da sua habilidade com os seus talentos, se os produtos e serviços que aquela empresa desenvolve podem ser potencializados com a sua competência, aquilo que você é bom em fazer pode servir em prol dos produtos e serviços, e a oportunidade está conectada com a estratégia que aquela empresa tem de se inserir no mercado de trabalho, é com a união entre todos esses elementos que você encontra o seu trabalho dentro daquela empresa, muito antes de salário. É isso que garante a sustentabilidade de você no local. Você ficar naquele local, você vestir a camisa, você sentir que você está alinhado, tem fit entre você e aquele local onde você trabalha, é a junção desses 6 elementos. Então, a partir desses 7 elementos que eu apresentei para vocês, eu quero contar a minha história, o meu empreendimento,
que é baseado na ativação da minha motivação interna, do meu propósito, dos meus valores, dos meus talentos, da minha visão de longo prazo e a minha capacidade para fazer, a minha motivação para fazer e a oportunidade que o mundo ofereceu. Eu não sei se alguns de vocês já conhecem o Moporã, que é a empresa que eu sou fundadora, junto com o Bruno, que também vai palestrar aqui no primeiro Fórum de Negócios Criativos. O Moporã é uma empresa social de educação, voltada para o tema de autoconhecimento, e ela nasce exatamente da união de todos esses elementos que eu contei para vocês. Então, de uma forma bastante consciente, eu quero mostrar para vocês a linha e o caminho de construção dessa empresa, para vocês poderem entender como que fica tudo muito mais fácil de você criar algo de valor nesse mundo quando você entende esse processo pessoal. O Moporã é isso. O Moporã, ele surgiu a partir do meu propósito, que é a união dos meus valores. Então eu posso dizer para vocês qual é o conjunto de valores que me guia e que me orienta. Bem-estar integral, criatividade, conexão, humor, alegria, independência e colaboração. Esse é o meu conjunto de valores que eu escrevi conscientemente e que me guiam e que é uma peça fundamental na identificação do meu propósito. O segundo elemento são os meus talentos, que são relacionamento, senso estético, a capacidade de inspirar as pessoas, aprendizado e criatividade. O terceiro elemento que compõe aí a construção do meu propósito de vida é a minha visão de longo prazo. A minha visão de longo prazo, que é o legado que eu quero deixar nessa vida, é impactar positivamente o maior número de pessoas para que elas possam, pelos próprios caminhos, encontrar a sua felicidade. Então, se um dia eu tiver a oportunidade, eu espero que isso seja daqui a muitos anos, de escrever a frase da minha lápide, né, que vai no meu túmulo, eu queria que isso tivesse escrito. É isso que eu queria para minha vida. Aqui jaz Larissa, que impactou positivamente a vida de milhares de pessoas, ajudando-os a encontrar a sua felicidade e seus próprios caminhos. Então, da junção desse meu conjunto de valor com esse meu grupo de talentos e essa minha visão de longo prazo, nasceu o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas a encontrar seus próprios caminhos na vida. Era isso que eu tinha em mente que eu queria fazer. Eu venho há alguns anos já nesse processo de autoconhecimento. E a primeira vez que eu escrevi minha frase de propósito, ela não ficou escrita dessa forma, né? Eu ainda, durante muito tempo eu trabalhei, fui, voltei, escrevi, refiz, né? Dei uma rascunhada lá, fui transformando e moldando aquela frase. Eu sentia que naquela época eu estava trabalhando numa empresa grande de cosméticos, eu era responsável pelos programas de jovens líderes, então todo o desenvolvimento de estágio, trainee e jovem aprendiz. E eu sentia que eu exercia meu propósito de alguma forma naquele lugar, né? Eu conseguia ajudar aquelas pessoas que participavam dos programas que eu cuidava a encontrar seus próprios caminhos. E naquela época, aquele conjunto de valores meus, ele gritou muito alto, né? Principalmente o valor de independência. E por mais que eu exercesse meu propósito ali com aquelas pessoas naquela época, eu sentia que eu precisava fazer isso de uma forma mais autônoma e independente, né? Então o Moporã, ele vem disso, ele vem de uma vontade de eu poder fazer, exercer esse propósito de uma maneira mais autônoma e independente. E aí, como é que a criação do Moporã se encaixa naqueles outros 3 elementos que eu citei para vocês? Então eu tinha muita consciência do qual que era o meu propósito,
né? Aqui eu vim nesse mundo, eu tinha muita consciência que era isso que eu queria fazer, era ajudar as pessoas. Eu sabia, eu sentia que toda vez que eu fazia isso, eu sentia uma enorme satisfação. Eu sabia que eu estava no jogo, eu sentia aquele senso de integridade que eu comentei com vocês, né? Então eu tinha motivação para fazer, eu estava com aquele reator de energia extremamente ligado e conectado comigo mesma. Então, como eu falei para vocês, o Moporã é essa empresa social de educação voltada para autoconhecimento, e eu tinha capacidade para fazer, porque toda a minha vida profissional foi voltada para desenvolvimento de pessoas. Então, durante esse período, principalmente o período que eu trabalhei em grandes empresas, eu desenvolvi a competência, as habilidades para lidar com as pessoas, para construir conteúdos que fossem relevantes e que pudessem transformar a vida das pessoas. Então eu sabia que eu tinha motivação e eu sabia que eu tinha competência para fazer. Além de tudo isso, eu fui ao longo desse período me desenvolvendo, fazendo cursos e uma série de coisas para me aperfeiçoar, né? Para mim, aprendizado também é um valor. Então eu sabia que eu tinha motivação, eu sabia que eu tinha competência, e eu sabia também que o último elemento, que é a relevância para fazer, que é a oportunidade que existia para eu colocar essa minha competência, esse meu propósito, entregando valor para o mundo, também existia. E qual que é essa oportunidade? Se você está assistindo essa palestra até agora, muito provavelmente você faz parte deste grupo de pessoas a qual eu destino toda a minha energia, meu tempo e meu propósito. Que é o seguinte, cara, a gente colocou esse slide aqui, a gente não quer só comida. A gente entrou numa era que chama a era da realização. E eu sei que você sente isso, né? As gerações anteriores tinham outras preocupações em relação à vida, né? Então a gente vem de algumas gerações que passaram por fome, e eu tô falando de gerações bem mais anteriores, passaram por fome, passaram por guerras, tinham outras preocupações que era trazer recursos materiais para sua família, suprir o bem-estar físico e de segurança da sua família. E agora, num movimento bastante moderno e atual, a gente entrou numa era de realização. Para você ter ideia, até 1800, se eu não me engano, a palavra fulfillment, que é realização em inglês, não estava no dicionário. Então assim, nem existia, as pessoas não tinham nem ideia do que era você se sentir realizado. Hoje se fala muito em você fazer um trabalho, trabalhar com aquilo que você ama, ter realização pessoal e profissional naquilo que você faz, sentir que você está servindo a algo maior, né? Que você não está apenas suprindo ali a sua necessidade de dinheiro ou de reconhecimento pelas outras pessoas, né? E aqui eu trago uma teoria que comprova que de fato a gente entrou numa era de realização, né? Muito provavelmente vocês conhecem a famosa pirâmide de Maslow, né? Que diz que o ser humano ele caminha para o topo da pirâmide sempre suprindo uma necessidade. Então, primeiro uma necessidade fisiológica, depois de segurança, depois de amor e pertencimento, até autoestima e conhecer e compreender. Essa teoria do Maslow, ela foi evoluída, né? Esse autor, o Richard Barrett, ele, com base na teoria de necessidades do Maslow, ele evoluiu para a teoria de níveis de consciência. O Barrett, ele diz que os nossos valores, eles também variam de acordo com o momento de vida e com o nível de consciência em que cada uma das pessoas se encontra, né? Então, quando as pessoas se encontram nesse nível 1, os valores que elas possuem estão muito mais conectados ao senso de sobrevivência, né? De satisfazer as suas necessidades físicas e de sobrevivência. E conforme a gente vai caminhando
pro topo dessa, que não é bem uma pirâmide, né? Conforme a gente vai evoluindo e mudando as etapas da vida que a gente se encontra, esse grupo de valores ele também vai mudando, né? E isso serve também para quando a gente fala em nível de população, né? O grupo de valores daquele grupo populacional, ele também vai mudando conforme o período, a história onde a gente se encontra. Então, hoje no Brasil, no mundo, não digo em todos os lugares, obviamente, mas até porque se eu tivesse, por exemplo, na faixa de Gaza hoje, meu grupo de valores estaria muito mais conectado com este nível 1, né, de sobrevivência. Inclusive, isso é uma coisa importante de dizer. Este grupo de valores, ele é flexível. Você pode caminhar nessa pirâmide para cima ou para baixo, dependendo da situação em que você se encontra. É muito comum que nós tenhamos valores em todos os níveis da pirâmide, né? Mas que em determinado momento da história da nossa vida e da história daquela sociedade, a gente se encontre mais ou menos em alguma dessas partes da pirâmide. E a nossa sociedade, a sociedade brasileira e a sociedade de grande parte do mundo, ela se encontra fortemente nos valores 4, entre 3 e 5, né? 3, 4, 5, que é onde esse grupo de pessoas começa a buscar uma individuação, né? Uma transformação, a capacidade de reconhecer a si mesmo como indivíduo e de entregar valor para o mundo. No 4, a gente abre mão dos medos, a gente começa a ter coragem para desenvolver e crescer e a gente começa a querer mais. Então a oportunidade que o Moporã encontrou foi de justamente ajudar esse grupo de pessoas que estão nesse momento de transição de vida, mas por não terem tido nenhum tipo de referência na escola, em casa, não se sentem perdidos para encontrar seus próprios caminhos. Sabem que tem algo para entregar, mas não conseguem identificar o que são. Então o Moporã, ele nasce justamente para suprir e ajudar essas pessoas e suportar essas pessoas nessa busca, né? E aqui nasce o nosso trabalho, o nosso empreendimento, dessa oportunidade. E aí como que isso se materializa, né? Como que se materializa? A gente está falando então de um empreendimento que uniu os propósitos de seus fundadores, a competência de seus fundadores, a oportunidade para fazer, e ele se materializa de forma a entregar um produto e serviço para um determinado público, seguindo um determinado modelo de negócios. Então, o nosso foco, a nossa estratégia é justamente entregar, ajudar o público que se situa na faixa dos seus 16 a 30 anos, né, que são, a gente escolheu essa faixa etária por algumas razões, principalmente porque é o período de vida onde você começa a ter as primeiras crises existenciais, os primeiros questionamentos sobre o que você veio fazer nesse mundo, se é isso mesmo, né? Talvez eu esteja falando com pessoas que estão naquela primeira crise do trabalho. Puxa vida, será que é isso que eu quero fazer durante 40 anos, 30 anos da minha vida, né? Então, a gente entrega valor para o público de 16 a 30 anos. A gente criou um modelo de princípios, né? Então, o modelo ele nasce como uma forma da gente construir uma linguagem para conversar com este público, né? Que é a linguagem dos princípios de empoderamento. E a gente tem um modelo de negócio. O nosso modelo de negócio, ele se baseia em criar programas. O Moporã ele já nasceu como uma empresa social, que significa que a gente reverte o valor que a gente produz para uma causa social, né? Então ele tem um modelo de estratégia que é sustentável a longo prazo, que a gente chama de subsídio cruzado, que é dos nossos programas corporativos e todos os conteúdos pagos online que a gente cria, eles subsidiam a estratégia do projeto social, que é o projeto Na Estrada.
E tudo isso que eu contei para vocês, todo esse caminho longo de identificar propósito, de estar muito seguro e consciente, talentos, valores, visão de longo prazo, de entender a minha competência e encontrar uma oportunidade no mundo para fazer a diferença, tudo isso veio de encontro ao projeto que a gente criou, que é o projeto Moporã na Estrada. Eu queria apresentar para vocês um vídeo curto do nosso projeto que conta como é que a gente vai fazer para materializar tudo isso que eu contei para vocês, né? Então vou deixar o vídeo com vocês agora. Você já pensou em viver 2 anos viajando pelo Brasil, conhecendo belas paisagens, diversas comunidades, ainda ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho? No nosso quadro Linha de Frente, a gente conta a história de um casal de São Paulo que está com as malas prontas para essa aventura. O motorhome que vai levar conhecimento e sonho para jovens dos 4 cantos do Brasil, principalmente para aqueles de menor renda. Os idealizadores? Este casal de brasileiros que conciliou a ideia de rodar pelo país a passeio com uma função social: compartilhar a experiência que adquiriram na vida profissional. A gente cria programas que ajudam as pessoas a encontrar seus caminhos de carreira, caminhos pessoais. E aí veio a ideia, vamos levar então tudo isso que a gente tem de conhecimento para o Brasil. A nova casa tem tudo o que Bruno e Larissa precisam: cama, banheiro, armários, cozinha, mas tudo numa versão bem mais reduzida. Ontem a gente estava limpando aqui, eu falei, bom, agora eu já estou me sentindo em casa. Agora que eu estou arrumando as coisas aos poucos, a gente já começa a se sentir em casa já. O projeto Moporã na Estrada vai oferecer cursos gratuitos para jovens das classes B, C e D com idade entre 16 e 30 anos. Formatamos 4 oficinas para levar para os jovens de todo o Brasil, que falam de temas como criatividade, talentos, como você desenvolve o seu propósito de vida, cria motivação para a sua vida, para exercer aquilo que você quer. E como fonte de renda, eles vão manter um escritório dentro do motorhome. A gente oferece os cursos em algumas parcerias com algumas instituições. Além disso, a gente também desenvolve alguns produtos online. Então, a gente tem os 2 braços, né? Um braço corporativo, que a gente chama, que é remunerado, e o braço social, que é onde a gente faz o trabalho com os jovens que não têm esse acesso à possibilidade financeira de fazer um trabalho como esse. Serão 639 dias de viagem, cerca de 20 estados brasileiros e mais de 18 mil quilômetros percorridos. Com uma jornada longa assim pela frente, o jeito é cair na estrada e desbravar Brasil afora. A viagem começa agora em novembro em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Depois segue para o sul do país, sudeste, centro-oeste, norte e, por último, nordeste. A cidade que quiser receber a visita do motorhome pode entrar em contato através do site www.moporã.com.br. A partir de novembro, a gente começa a nossa viagem e aí a gente vai espalhar conhecimento, sonhos e muito aprendizado para jovens por todo o Brasil, né? Nossa viagem começa agora e justamente todo esse processo que eu contei para vocês é o que a gente vai levar de conhecimento para essas pessoas. Encontrar seus talentos, descobrir seu propósito, entender como é que eu consigo materializar no mundo minha forma, o meu formato de colocar meu propósito para ser exercido. São os temas principais das oficinas que nós criamos e que nós vamos levar para todo o Brasil. Então, eu humildemente convido a você que gostou, que entende que esse é um processo que faz sentido para você se descobrir o que é sucesso para você, o que é motivação interna para você. Eu convido você também a fazer parte dessa viagem junto com a gente. Você pode
além de tudo que a gente for fazer na estrada, todo o conteúdo que a gente for produzir, ele também vai virar conteúdo para os nossos seguidores online. Então tudo que a gente for fazer de experiências e de vivências, a gente transforma também em conteúdo provocativo e reflexivo para os nossos seguidores também contarem os caminhos deles. Então, se você gostou, eu faço um convite para vocês entrarem no nosso site www.moporã.com.br, assinar a nossa newsletter e receber materiais e conteúdos que ajudam você na identificação de todos esses elementos que foram presentes aqui na palestra. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido, entendido que esse processo ele é muito poderoso para quem está com vontade e com pretensão de encontrar o seu propósito de vida. Eu espero do fundo do meu coração que todas essas dicas e todo esse caminho que foi muito importante para mim, foi revelador para mim, possa ser para você também. Então eu convido vocês a conhecerem nosso projeto no site www.moporã.com.br, assinar a nossa newsletter, porque você vai receber conteúdos que vão te ajudar na identificação de todos esses elementos que eu contei para vocês aqui na palestra de hoje. E se você gostou da nossa ideia, se tem vontade de levar o Moporã para a sua cidade, se você acha que nós poderíamos fazer um trabalho bacana com os jovens aí da sua cidade, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é moporã@moporã.com.br. E foi um prazer enorme poder contar a minha história aqui para vocês hoje, poder dividir para vocês esse meu caminho de autoconhecimento, contar para vocês os elementos que foram importantes nessa materialização. E eu faço um convite para vocês, se isso tudo fez muito sentido, reflita sobre isso também. Esses elementos, eles são muito poderosos e feitos com consciência e com vontade, eles trazem frutos e resultados muito importantes para você conseguir construir o seu caminho. Então é isso aí, galera. Boa noite. Obrigada para quem ficou até o final. Foi muito bacana estar com vocês essa noite aí. E eu espero que vocês curtam as outras palestras do fórum, porque elas estão muito, muito legais. Tem um grupo de experts muito bacana selecionados para você, para entregar conteúdo que realmente gera valor e que transforma. É isso aí. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.